Vamos lá então tentar gravar um último vídeo aqui. A gente vai falar sobre acidente ofídico, né? É o último tema que vai ser visitado para poder fazer a prova de clínica médica. E só acidente ofídico mesmo, né? Eu não vi completamente a aula de acidente com animais peçonhentos. Minha ideia é de fato testar para fazer a prova, né? E para testar para fazer a prova é só o ofidismo. Então, em relação a acidentes por animais peçonhentos e suas manifestações clínicas associadas, marque a alternativa errada. Botrópico não produz sintomas locais, exceto parestesia. Não, botrópico é conhecido, isso que eu já sei que já está errado. Dor na nuca, diminuição da visão, dificuldade para falar. Aqui pode ser possível, né? Eu tenho crotálico, que é a minha cascavel. Eu tenho uma afetação do sistema nervoso central, né? Então essas coisas podem surgir. Mas acidente botrópico eu sei que é o que mais produz sintomas locais, né? Então essa só pode ser a alternativa errada. Seguimos. Menino de 12 anos refere ter sido picado na perna direita por animal há 2 horas quando estava em mata com dor local desde então. Dor local, então só vai ser botrópico ou vai ser laquético, né? Bom, qualquer um dos outros pode ter local. Vamos dar uma olhada aqui no exame físico. Exame físico, frequência cardíaca 124, frequência respiratória de 20, tá tudo bem, né? PA de 100 por 60 e membro inferior direito edema até a fossa poplite e equimose no tornozelo, né? Isso é um acidente botrópico, né? Eu não está referindo para mim afetação neurológica, né? Que me faria pensar em elapídico, que é a microcurus, né, que é a nossa cobra coral, e nem crotálico, que é a nossa cobra cascavel. Então eu vou pensar em botrops, né, em jararaca e arará, com manifestações locais de modo geral, né? E é isso mesmo. Então, se está limitado a manifestações locais, eu vou pensar mais no bola, né, botrops ou laqueses. E se está mais relacionada a manifestações sistêmicas, né? Se eu vejo manifestações sistêmicas mais fortemente, né? Se eu vejo rabdomiólise, insuficiência renal aguda, injúria renal aguda, na verdade, né? Não é mais insuficiência renal aguda, e sim injúria renal aguda. Se eu estou vendo afetação neurológica, diminuição, síndrome colinérgico, né? Aí eu estou pensando mais em ou micruros ou crotalos. Unicamp R1, menina 8 anos, trazida à unidade de emergência por apresentar diplopia e alteração na fala há um dia. Exame físico, ptose palpebral bilateral e diplopia. Exame oftalmológico, redução gradativa da força em um músculo reto lateral e um músculo elevador da pálpebra bilateralmente. Ela está com face miastênica provavelmente, né? Ptose palpebral bilateral, face miastênica. O olho fica micro. Questionada, a criança lembrou de ter pisado em espinho na tarde anterior. Isso aqui não é espinho, né? Ela não pisou em nada. Pé esquerdo com ponto de inoculação eritematoso em quarto dedo. Um ponto somente, né? Não sei se na prova, de fato, eu ia pensar em não sei se na prova, de fato, eu ia pensar em cobra. Creatin, mas aqui eu não tenho muita opção, né? Eu só tenho 3 cobras e uma aranha. Creatin fosfoquinase 4.425, né? Bem alto do limite, bem elevado em relação ao limite superior normal. Exame sumário de urina, hemoglobina positiva, né? Quer dizer que tem certo grau de hematura. O diagnóstico é de acidente. Então, os mais graves aqui vão ser crotálico ou elapídico, né? Como ela está arrastando um pouco esse quadro aqui e eu já vi várias afirmações de que no elapídico a gente tem uma evolução muito mais rápida, eu vou pensar mais em crotálico. Vamos ver se tem algo a mais que me faz pensar aqui em crotálico. No crotálico eu sei que eu tenho essa manifestação que é mais sistêmica, né? E eu sei que eu tenho também... Finalizou aqui o tempo. Eu sei que eu tenho também... Vamos seguir aqui com mais 30... Eu sei que eu tenho também rabdomiólise, né? Então, essa lesão aqui, essa rabdomiólise, eu acho que acontece mais no acidente crotálico. E é isso mesmo, né? Marquei crotálico, é crotálico. Não vou nem ler esses comentários aqui.
Criança de 3 anos trazida ao pronto-socorro com quadro de sudorese profusa, vômitos incoercíveis, salivação excessiva, alternância de agitação com prostração e bradicardia. Não tem nada do exame físico falando para mim que eu tenho uma afetação do sistema nervoso central a nível muscular, né? Aqui eu tenho uma afetação, mais uma síndrome colinérgica. Família refere que mora em área urbana, com várias casas e construção ao redor, e que a criança estava brincando na rua quando chegou chorando muito. O quadro clínico descrito é compatível com... aqui pode ser a aranha, né? Síndrome colinérgico, vômitos incoercíveis. Eu pensaria aqui ou em acidente loxocélico, loxocélis é aranha, ou escorpionismo. Acho que eu vou responder a aranha aqui. Que aqui é um ambiente mais de mata, né? E errei, é escorpião. Mas eu não assisti essa parte da aula, né? Não assisti essa parte da aula. Vamos dar uma olhada aqui. O manejo da vítima com escorpionismo requer monitorização e tal. Os acidentes com escorpiões podem ser classificados em leve, moderado e grave de acordo com as manifestações, né? Não vai fazer aqui um raciocínio segundo o diferencial entre escorpionismo e loxocélis, então deve ser mais característico, né, esse tipo de manifestação aqui para escorpionismo. Menos de 2 anos é trazido pela tia, que refere a esse tipo de lesão em face dorsal do pé esquerdo há 3 dias, e inicialmente era uma bolha com conteúdo seroso e edema local. Então, vou pensar aqui em picada por bótrops nesse momento. Evolui com piora progressiva da lesão, exame físico, lesão dolorosa, endurecida, quimótica, mescada, com áreas pálidas de isquemia, com bolha bolha necrohemorrágica em dorso do pé esquerdo. O quadro acima refere-se a acidente, para mim, hipotrópico, e não, né? Aqui agora é a aranha, né? A loxocélis, e tem que testar melhor isso aqui. Não, bom, tem que ler, tem que finalizar a aula, né? E seguir com antiofídico, ou seguir com acidente ofídico em relação ao escorpião e aranhas. Homem de 35 anos de idade procura unidade UPA, né, por picada de cobra há 2 horas, tendo realizado torniquete local. Já está errado aqui, né? Não é para fazer torniquete, não é para chupar a lesão, é para, se puder, manter o membro elevado, né, e tentar se hidratar ali. Hidratação vai acabar por diluir um pouco o veneno, por mais que não seja aí uma indicação exatamente, né, mas o que vai sarar, o que vai curar essa pessoa, o que vai segurar de fato a reação que ela está tendo é o soro. O soro específico, né? Aí o professor explica que a gente pode dar um soro com uma mescla de todos os soros, caso não saiba de fato qual que é a cobra, mas as manifestações clínicas devem fazer a gente pensar num tipo de cobra específico. Aqui, relata dor intensa no local, sudorese e ansiedade. Durante a consulta, apresentou epistaxe e hematêmese. É grave, né, a afetação dele, né? Aqui, ó, anticrotálico e antibotrópico. Bom, crotálico eu teria que ter mais afetação, ou eu esperaria numa questão de prova, uma afetação mais sistêmica, né? E aqui eu estou com uma afetação mais local. Eu esperaria afetação no sistema nervoso central, né? Depressão no sistema respiratório, pitose, né? E não está acontecendo nada disso. Então a gente sabe que é botrópico aqui. Soro antibotrópico 6 ampolas, antibotrópico 12 ampolas. Quanto é que eu dou? Vamos dar uma olhada na questão. Membros, perna direita com 2 orifícios pequenos, centro necrótico, intenso edema de panturrilha direita, 5 bolhas, com centros enegrecidos, já há necrose, né? E pequenas áreas de necrose. Aqui a gente responde 6 ampolas, que é pouco, ou 12 ampolas, que é bastante, né? E aqui é só olhar para as afetações, né? O paciente já tem epistaxe, né? A gente tem que pensar aqui que junto com essa picada a gente tem fatores anticoagulantes, fatores trombóticos, na verdade, né? Não fatores anticoagulantes, fatores trombóticos, né? Porque a cobra foi projetada aí por Deus para poder fechar os vasos da região que ela picou, porque ela quer acabar, destruir aquele tecido que picou ela, né? Numa presa menor, né? Num mamífero menor, por exemplo, vai servir para matar. Num mamífero maior, que é o caso do humano, não vai servir para matar, mas vai servir para necrosar aquela região do membro,
né? E o que que acontece? Consome muito fator de coagulação e no segundo momento a pessoa começa a sangrar por outros locais, né? Então aqui ela tem epistaxe e hematêmese, né? Hemorragia digestiva e hemorragia que provém do trato respiratório. Isso é caso grave. E aí eu vou usar mais ampolas de soro. Isso é caso grave, vou usar mais ampolas de soro. Seguimos, menino de 7 anos é trazido à unidade de emergência após picar escorpião no pé direito. Escorpião não sei, né? É duro. Escorpião tem que fazer avaliação se é grave, moderada ou leve. E aqui a gente vai tentar intuir. Refere dor intensa com formigamento no hálux e dorso do pé. Nega vômitos, refere batedeira no peito. Opa! Exame físico, síndrome adrenérgico, né? Exame físico, frequência cardíaca de 108, respiratória de 22, PA 110 por 60. Então, hemodinamicamente preservado aqui, meu paciente. Perfusão periférica 2 segundos. Coração, bulhas rítmicas, 2 tempos, norma fonética, sem sopros. Pulmões roncos, esparsos, sem desconforto. Além da analgesia, a conduta é... E aí? Soro e observação por 24 horas? Né? É uma criança, né? Muito pequeno. Foi ainda a 50 minutos. Acabou de acontecer. Acho que soro 2 ampolas, né? Leve? Não, observação. Leve a ponto de eu não precisar do soro. Mas as ideias são de que a gente vai monitorizar casos mais graves por apresentar diversas alterações eletrocardiográficas, taquicardia, bradicardia sinusal, etc, né? Então, dá uma olhada aqui, leves, estomas locais, tal, não sei o que. E aqui os graves. Sintomas sistêmicos: sudorese profusa, vômitos incoercíveis, salivação, alternância de agitação com prostração, bradicardia, podendo apresentar insuficiência cardíaca. Aqui ele não tem nada disso, né? Então é um caso leve, mas que a gente então precisa somente fazer a monitorização. Acho que é o último aqui. Homem de 54 anos, etilista, sem outros problemas de saúde, procurou atendimento pronto-socorro por picada animal desconhecido em membro inferior esquerdo há 2 dias, enquanto trabalhava em área rural na proximidade de Ribeirão Preto. Após o acidente, apresentou dor local e após cerca de 12 horas, notou a formação de eritema e bolha hemorrágica associados com febre, calafrios e náuseas. Exame físico, bom estado geral, descorado, hidratado, acianótico, descorado 1 cruz, ictérico, pele, lesão cutânea mostrada na figura abaixo, né? Então tá bem preto aqui. Eu não sei se o paciente ele tem pele negra ou se... Acho que ele tem pele negra, né? Vou dar uma olhada aqui no laboratório. Ausculta pulmonar e cardíaca normais, frequência cardíaca de 92, PA 135 por 80, abdômen sem alteração, hemoglobina de 9,5, né? Tá anêmico o paciente? Já era anêmico, será? Etilista, né, e tal. Etilista. Eu acho que é Bótrops, mas pode ser Bótrops ou Crotalus, né? Vamos dar uma olhada aqui no Crotal. Bom, segundo o que eu estudei. Vou dar uma olhada aqui na possibilidade de ser crotálica a lesão. Não tenho afetação. Bom, creatinina 1.6 está alto aqui já, né? Bilirrubina direta 2.5, indireta 0.28, direta 0.28 e indireta 2.5 de candemólise aqui para nós. Plaqueta 180 mil. Aqui está dentro do rango, né? 18 mil de brancos, né? Tem certo grau de desvio à esquerda. O VCM está normal. Então o paciente não tinha anemia antes, né? Ele está sofrendo hemólise de fato. Vamos ver se tem algum ENR ok. Qual é o etiológico mais provável? Olha, aqui não tem nada que me sugira a lesão. Aqui não tem muita afetação neurológica, né, que eu esperaria pelo Crotalus. Aqui não tem nada que me evidencia a lesão
lesão muscular, né? A não ser aquela localizada ali. Eu acho que é botrópico mesmo. Loxosceles. Mas a gente não conhece aqui as ideias de Loxosceles, né? A gente tem um LDH bem elevado e glóbulos brancos bem elevados também, né? Mas a gente não conhece aqui as ideias de Loxosceles. Homem de 27 anos, trabalhador rural, refere ter sido picado por um animal não identificado em membro inferior direito há 3 horas, evoluindo com turvação visual além de alterações exame físico. Qual a alteração laboratorial esperada pelo veneno deste animal? Né? Então, elevação de troponina não vou ter, que eu acho que é, né? O que eu acho que é o micro, né? Ou crotálico ou micrurus. E segundo esse raciocínio, animal não identificado, né? Será que você é capaz de fazer isso na prova em si? Vamos ver, né? A gente tem que terminar ainda o FIDICUS para poder fazer essa diferenciação aí nos diagnósticos. Mas hipocalemia, por que o que eu teria, né? Elevação de AST é comum quando eu tenho lesão muscular, né? Quando eu tenho elevação de mioglobina, tenho lesão muscular, o fígado começa a ser obrigado a processar essa escória e aí eleva a AST. Mas do agente causador, não sei nem o que é isso. Não consigo nem ver. Não faço a mínima ideia do que é. Paciente 20 anos, estava caminhando na beira do rio. Quando encostou em um galho de árvore, sentiu uma ardência, dor e queimação no braço direito. A pele ficou criteme, edema na região do contato, incluindo com lesões pontiformes e eritematosas nos pontos de inoculação das cerdas. O paciente apresentou pequenas lesões e foi orientado a lavar o local com água corrente e colocar compressas geladas. Qual a principal complicação causada pelo perfuramento das cerdas das lagartas desse gênero? Agitação psicomotora, contraturas musculares intermitentes, arritmia cardíaca, manifestações hemorrágicas. Acho que é arritmia cardíaca. Não, tá errado também. Também não vi, né? Acidente com lagarta. Questãozinha da USP aí, acidente com lagarta. Menino de 5 anos, procedente de zona rural, chega na emergência com história de picada por animal não identificado. Logo em seguida apresentou vômito, sudorese e sonolência. Ao exame físico, mau estado geral, descorado, cianótico hidratado, olhos, pitose palpebral, boca seca, ausculta cardíaca pulmonar sem alterações, frequência respiratória elevada, frequência 5 anos, não está elevada não, acho que sim. Frequência cardíaca de 130, pulsos cheios, tempo de enchimento capilar 2 segundos, PA de 100 por 60, abdômen plano, normotenso, indolor, fígado e baços não palpáveis, hipotonia de musculatura e midríase. Pitose e midríase, né? Vou pensar em crotálico e vou pensar em elapídico, né? Acidente elapídico, que é a microcurus. E aqui vai ser soro anticrotálico, né? Uma picada de cascavel. Seguimos. Paciente trazido a UBS. Isso aqui é espinho, né? Parece que é espinho. Lavar com água do mar e utilizar corticoides tópicos. Como é que é? Paciente trazido ao UBS em região costeira por apresentar dor no pé de início abrupto enquanto caminhava pela praia. Aqui é o calcanhar dele. Ao exame físico, constatam-se as lesões abaixo. Qual a conduta adequada para o caso? Fazer lavagem com água corrente, prescrever antibacterianos tópicos e antibióticos por via oral. Antibiótico bacteriano tópico acho que não faz, né? Complexo de vinagre? Não. Infiltração anestésica para abordagem da lesão após imersão do pé em água morna por meia hora. Água do mar e corticoide tópico. Antibacteriano tópico. Eu acho que isso aqui é o que encaixa melhor, né? Mas não era. Vamos dar uma olhada aqui. Não sei o que. É coerente com o acidente com peixe peçonhento ou arraias. Habitualmente se apresenta com ferimentos pontiformes lacerantes, acompanhados por dor imediata, intensa no início,
durando horas ou dias. Eritema e edema são regionais. Em alguns casos, acomete todo o membro atingido. Ah, tá aqui, ó. Por isso que a gente vai fazer isso, né? As lesões, quando não tratadas, podem apresentar infecção bacteriana secundária. Foi por isso que eu pensei no antibacteriano, mas antibacteriano tópico, nunca vi essa indicação. Tratamento de acidentes dessa natureza deve objetivar o alívio, combate aos efeitos de veneno e a prevenção da infecção secundária. O ferimento deve ser prontamente lavado com água, solução fisiológica, em seguida emergir em água quente e colocar sobre a ferida com pressa morna durante 30 ou 60 minutos. Essa tem por finalidade de produzir alívio da dor e neutralizar o veneno, que é termolábil. Não sabia que o veneno era termolábil. Fazer o bloqueio com lidocaína 2% sem vasoconstritor, visando não só o tratador, como a remoção do epitélio do peixe e outros corpos estranhos. Atenção, lembrar de indicar corretamente a profilaxia do tétano, antibióticos e analgésicos, quando necessário. Então aqui a gente vai fazer o uso de antibiótico terapia se eu tiver sinal aqui de celulite, por exemplo, bacteriana, né? A gente sabe que vivem estafilococcus aqui nessa região, a gente sabe que eles podem infectar essa ferida, né? E eu tenho que lembrar que o tétano, o Clostridium tetani, ele vive no solo, né? E por viver no solo, qualquer coisa que esteja no solo que pique o humano é sujo e pode ser sujo de tetane, né? Para não deixar dar tétano, porque é muito difícil de lidar quando a doença se apresenta, a gente vai verificar a situação vacinal desse paciente, vai fazer indicação de antitetânica se necessário, além de fazer antibiótico terapia terapêutica e não profilática, mas terapêutica no caso em que a gente identifique celulite aqui, né? Na emergência, a mãe de uma criança de 3 anos de idade relata que a mesma foi picada por inseto há cerca de 3 dias e recebeu primeiro atendimento numa UPA cerca de 2 horas após a picada. No momento, há dor aguda no local, vermelhidão, prurido e edema flogístico, que evoluiu para induração local. Também há dificuldades de mobilidade do membro afetado. Na UPA, o médico havia conseguido identificar e retirar o ferrão. Qual é o inseto mais provável? Vespa ou arraia? Ou abelha? É a abelha que deixa o ferrão, né? Não sei se a vespa deixa, mas a abelha a gente sabe que deixa. Difícil de responder, né? E é a abelha mesmo. Acidente com abelha. Acidente com escorpião, eu não sei. E não acaba, né? Dor intensa pé esquerdo. Foi picado por escorpião e trouxe o animal consigo. Apresenta quadro de sudorese, taquipneia, náuseas e vômitos. De acordo com as informações do caso, qual a afirmativa correta? Isso vai ser classificado como grave. Taquipneia, náuseas e vômitos, né? Taquipneia, náuseas e vômitos. Pode ser administrado soro antiaracnídeo ou soro antiescorpiônico. Pode ser aplicada com pressa morna no local da picada. Deve ser iniciada a amoxicilina clavulanato. Não. Não há risco, não há indicação de soro para o acidente, é classificado como moderado. Deve ser classificado como grave. Foi o que eu pensei aqui por causa da náuseas e vômitos. Né? Taquipneia, sudorese, náuseas e vômitos. Taquipneia. Mas não é o caso. Como é que a gente vai classificar como grave? Aqui, né? Salivação excessiva, alternância de agitação com prostração ou bradicardia, podendo haver insuficiência cardíaca, edema pulmonar, choque, convulsões e coma. Então é quadro moderado aqui nesse caso, né? Isso aqui é cobra, vou passar. Isso aqui não é cobra, vou passar. Escorpião, vou passar. Eu queria ver mais caso de cobra, né? Queria ver mais caso de cobra, mais caso com cobra. Que é o que vai cair na minha prova, né? É o que me importa nesse momento. Mas vamos finalizar assim. É bem legal aqui responder, tentar responder aqui as perguntas no hard work quando a gente finaliza ou quase que finaliza o estudo.